Olá, turma. Encerrando nossa disciplina, então, gostaria de comentar neste vídeo alguns casos práticos. Com isso, então, elucidar o uso de drones e vantes ao agronegócio. Dando continuidade, então, a essa videoaula, vamos ao primeiro caso. Esse é um caso em que o objetivo do trabalho era a realização de um levantamento planiométrico para auxiliar na elaboração de um projeto de conservação de solos. Nesse caso, então, aqui, o principal produto seria um modelo digital da superfície que pudesse representar as linhas de fluxo de água e principalmente as classes de declive da propriedade. Essa é uma fazenda situada numa região de pequenas e médias propriedades rurais, onde a declividade é considerada como ondulada a forte ondulada. No caso, é uma propriedade que se dividia entre áreas agrícolas, que estão delimitadas por uma linha branca, áreas de pastagem, área de reflorestamento e as áreas de preservação ambiental. As áreas agrícolas eram ocupadas com milho e soja no verão. No inverno recebiam cobertura vegetal de aveia e azevém, que também servia para pastagem. Na ocasião do voo, nós tínhamos situações em que a cobertura já havia sido manejada para o plantio de verão e outras situações em que a aveia e o azevém estavam sendo pastejados. O modelo digital de superfície, então, deve representar muito próximo o modelo digital do terreno. Nós, em cada talhão agrícola, colocamos pelo menos 5 pontos de controle, em que as referências eram coletadas com GPS RTK para aumentar a precisão, depois durante o pós-processamento. O voo foi feito com equipamento asa fixa e a câmera foi uma Samsung Mini RGB com 20.5 megapixels. O foco aqui, voltamos a repetir, era o modelo digital de superfície, e o que interessaria especificamente para a elaboração do projeto de conservação seria a área agrícola. Então, o nosso foco foi trabalhar cada talhão agrícola de maneira diferente. No caso, como comentei, o principal produto então seria termos as classes de declive do talhão de maneira separada, pois esse é um fator importante que ajuda a calcular a distância entre as curvas de nível que possivelmente serão implantadas dentro das áreas. Mas também é importante que se tenha uma separação da onde a água tende a escorrer em uma direção ou outra, e com isso, no caso de se optar pela construção de terraços em gradiente, se possa interceptar e desviar algum fluxo da água que contenha um volume muito alto. Como maneira, então, de se elaborar esse tipo de produto, né? Então, nós começamos com o levantamento do modelo digital de superfície e depois no pós-processamento, então, utilizou-se ferramentas estatísticas para se tirar fora as outliers da nuvem de pontos e pontos que pudessem conter dados discrepantes. Depois de feita essa limpeza dos dados, então se representou o modelo de forma numérica, digital, e se fez as curvas de nível como referência para cálculo das classes de declive e também para que fosse calculadas as linhas de fluxo de água. Aqui nesse projeto, então, vocês veem que existe à esquerda a representação da área com as curvas de nível em vermelho, e as linhas em azul, perdão, são as linhas que representam as principais linhas de fluxo de água, onde então a água tende a convergir e fluir numa direção. Para vocês terem uma ideia, a diferença desse tipo de produto em relação ao que convencionalmente é feito, de uma maneira tradicional, é feito um declive médio em algum ponto desse talhão, e a partir desse declive médio, então, se adota algum espaçamento entre as curvas já previamente estudadas para a condição de solo, a textura de solo.
A classe de declive efetivamente é um dos principais parâmetros que se leva em conta para a construção das curvas de nível. Mas o comprimento da pendente é outro fator importante e que também pode ser facilmente calculado pelo mapa, né, pelo modelo digital. E outro fator que infelizmente não é calculado pelo VANT, ou drone, que impacta muito no cálculo e na distância das curvas, é a velocidade de infiltração de água com solo saturado. Esse, infelizmente, ainda nós vamos demorar um tempo para ter esse tipo de dado com o VANT, precisa ser calculado em loco, ok? Então, o produtor recebeu esse tipo de produto e, com isso, uma maneira mais clara de se avaliar os riscos de erosão em diversos pontos, pois nem toda parte do talhão tem o mesmo risco quando você faz apenas pela média. Então, com isso, as curvas ficam racionalmente distribuídas, não havendo uma concentração muito grande de curvas e, com isso, o agricultor, por motivos operacionais, acabe desmanchando algumas dessas curvas em função do espaçamento curto entre elas. Tá ok? Então, além da gente estar contribuindo com um projeto bem feito, também nós vamos contribuir para que esse projeto atenda às necessidades ambientais da sociedade e às necessidades do agricultor de ter um rendimento operacional das suas operações, né, como plantio e colheita, que garantam a sustentabilidade do negócio. Pensando então aqui, esse é o segundo caso. Esse caso foi uma solicitação de uma instituição de pesquisa que nos solicitou a possibilidade de se avaliar parcelas experimentais com o uso de um drone. Então, havia necessidade de que fizéssemos esse levantamento logo no início da semana seguinte, pois a lavoura já estava se encaminhando para o final de ciclo, e a única possibilidade viável foi um grande parceiro nosso, que estava próximo da região, e tinha um equipamento Phantom, né, da DJI, com câmera convencional, RGB, e uma câmera modificada. Optamos então por dar continuidade ao levantamento, e ele foi feito com esses dois sensores do Phantom. Era uma área pequena, com menos de 1 hectare de área total, e com várias parcelas. Aí está destacado um dos experimentos em que havia a necessidade de se avaliar a ação de fungicidas, né? Aí nesse quadro, nós observamos a imagem visual, pela coloração da soja, vocês percebem que a planta já estava amarelecendo, então ela possivelmente estava no estágio de R6, R7, já caminhando para a colheita. E ali as parcelas experimentais desenhadas naquelas retângulos rosa. Nota-se que existe pouca diferenciação entre a resposta de uma parcela e outra. Tem uma parcela especial aí que tem uma coloração mais forte, mas aqui a gente chama atenção nesse slide, né, para a limitação que existe num sensor RGB de algumas análises de comportamento da vegetação. Ela é um índice bem mais limitado e por mais que você elabore equações para compensar a resposta espectral, dificilmente você vai conseguir um resultado a contento, ok? Não temos uma restrição quanto à câmera em si do DJI, é um bom equipamento, é um multirotor de excelente qualidade, mas a gente não tinha ter certeza do produto que ele iria gerar. E essa foi uma oportunidade então de fazer um teste, e com esse caso eu pretendo mostrar para vocês que, dentro das limitações e conhecendo a eficiência do produto e a necessidade do cliente, pode sim ser feito com um equipamento um pouco mais simples, com menos investimento em tecnologia, é possível se levantar informações relevantes e que possam resultar em sucesso para o nosso cliente. Nesse outro slide, nessas outras figuras, vocês observam que aqui já temos o índice NDVI calculado em cima da
imagem gerada pelo sensor com câmera modificada, as mesmas parcelas na mesma posição do terreno e existindo, podem ver naquela figura menor à direita, uma diferenciação maior entre o desempenho, né, do índice de vegetação entre as plantas, mostrando que desde que você considere as limitações e que você não leve em conta os valores numéricos da reflectância do NDVI, fazendo uma análise qualitativa, então, é possível sim você extrair bons resultados, né, e que consigam atingir os objetivos do levantamento, né? Nesse caso aí você já percebe que em relação à imagem anterior que foi gerada pela câmera convencional, você tem uma distinção muito grande já entre o comportamento espectral entre as parcelas. Lembrando que é apenas uma cultivar de soja em toda essa área analisada e essa única fonte de variação dentro desse experimento é apenas o produto, né, e a forma com que ele foi aplicado. Aqui, então, para finalizar essa situação, esse caso, a gente estratificou o índice de vegetação NDVI de formas a mostrar ao pesquisador aí as diferenças de comportamento do índice anteriormente calculado de uma maneira mais agradável visualmente e intuitiva, onde o vermelho é a região, as parcelas em que existem limitações mais acentuadas, né? E quanto mais verde a parcela, então seria a situação em que houve maior eficiência do produto. É simples, né? Um trabalho muito simples, mas que quando você é contratado a fazer esse tipo de avaliação de desempenho de produto, nem sempre você consegue ter essa visão de cima, tá ok? Então esse é um trabalho que foi realizado com um sensor com algumas limitações técnicas comparados com sensores multiespectrais ou outros tipos de sensores mais sofisticados, né, como por exemplo uma câmera hiperespectral, mas que foi possível sim atingir um resultado até surpreendendo o contratante, né? Nesse caso foi um trabalho de demonstração, mas era possível sim surpreender o contratante. Ok, pessoal? Próximo caso aí, vocês devem estar reconhecendo o local, essa é a fazenda experimental aí da PUC, né? Ali em Fazenda Rio Grande. E o objetivo desse trabalho, então, era tentar fazer zonas de manejo por intermédio da cobertura de inverno, já fazendo um planejamento para o verão seguinte, né? Aqui vocês podem ver uma comparação, a câmera, o sensor foi uma Mica Sense dentro do multirotor, a área é pequena, né? A área desse talhão aí do lado é uma área relativamente pequena, foi feito com a Mica Sense, e aí nós temos uma comparação entre as bandas. Eu acho legal trabalhar com tons de cinza, até porque esse tipo de trabalho, o que interessa não é a cor em si, é o valor digital. Então, como são tons diferentes de cinza, nós estamos falando de brilho, nós podemos comparar aqui os diferentes sensores. Vocês percebem que o comportamento espectral da banda azul e o comportamento espectral da banda do vermelho tem uma similaridade grande, apesar de alguns pontos haverem alguma distinção, né? Uma maior definição, então, você pode observar pela banda do vermelho. E do lado direito nós temos aí o comportamento espectral desse talhão com a banda do verde e a do Red Edge, né? Percebe-se que o Red Edge é uma banda que tem um brilho até um pouquinho mais intenso do que o próprio verde. Em todas as situações existe uma absorbância, né? Uma absorção de onda nesses comprimentos um pouco mais alto do que quando nós vamos ver no próximo slide aí a banda do infravermelho próximo. Aqui, então, turma, tem a comparação colocando o infravermelho com destaque na primeira cena, e vocês percebem que de todas as imagens geradas, sempre a do infravermelho próximo vai ser a imagem quando existe vegetação com maior níveis de cinza, ou seja, maior brilho, maior reflectância. Aí do lado tem a questão do verde, do red edge e do vermelho. São bandas que têm um comportamento distinto. O bacana aqui é você poder observar que
Existem regiões em que é um brilho mais intenso, outro menos intenso, o que acontece numa imagem nem sempre está representado na outra. Essa percepção de comportamento espectral é que vai fazer a diferença na análise da imagem. Esse outro slide aqui da área experimental, nós podemos observar que a imagem é RGB, apesar de ser uma imagem agradável e facilmente reconhecida quando olhamos, né? Pois os elementos são como eles representam nossos olhos. Ela tem uma menor diferenciação desses elementos, né? A visão RGB ela é mais limitada, vocês percebem que não há uma distinção muito grande entre a questão de comportamento espectral do solo, que está aparente em algumas regiões dessa área, outras têm alguma cobertura vegetal, né? Quando você analisa essa mesma área depois com uma composição falsa cor, aí sim foi colorido para dar algum tipo de destaque, em que foram usadas as bandas do infravermelho próximo, red edge, o vermelho, essa imagem sintética, como você costuma definir esse tipo de imagem, ela tem uma maior diferenciação de elementos. Nós vemos aqui mais no sul uma coloração das plantas, um tom de verde mais azulado, isso é natural na espécie, e existe nessa área uma presença maior de nabo, e no norte e leste vocês percebem que tem uma coloração verde mais claro, né? Um verde com uma tonalidade diferenciada, que são as plantas Desevém que já estão germinando. Então você já tem aí nenhuma possibilidade de delimitar espécies vegetais desde que você faça uma composição, uma análise adequada. Outro fator interessante nesse trabalho é a coloração avermelhada, mais intensa e menos intensa que você pode observar. Isso está muito relacionado ao teor da argila, né? É assim como tons mais escuros na imagem de solo aparente representam uma teor de matéria orgânica também mais alta nessa área. E ali, se alguém tiver um pouco curiosidade, vai ver que tem um corpo d'água aí com uma coloração, um verde meio azulado, aí, isso aí é sinal que tem organismos, né, algas, né, dentro dessa corpo d'água. O caso que eu escolhi para vocês, para mim, é um caso bem emblemático, marcou muito minha vida profissional, foi um dos primeiros trabalhos que nós fizemos. O objetivo desse trabalho, então, foi fazer um estudo do potencial de uso de imagens de drone Ivanti para quantificar e delimitar regiões com ataque de nematóide. Essa é um pivô de algodão, que ele tem uma quantidade de nematóides bem significativas, existe um histórico, né? Foi feito todo um processo de análise de raízes, de solo em torno das raízes, foram feitas análises de solo nesse talhão, foram feitas diversas amostragens para que a gente pudesse entender como que era o comportamento da imagem junto com resultados analíticos. Mas o curioso aqui nesse caso, e que eu sempre uso essa imagem para mostrar, é que se nós voássemos em cima desse talhão, nós veríamos uma situação daquela imagem à esquerda, que é uma imagem RGB. E a da direita, que, com fundo escuro, é uma imagem com infravermelho próximo do mesmo talhão. Essa foi com um sensor que era anterior à câmera Mica Sense, esse era um sensor chamado Tetracam, né? Ele tinha um outro sistema de captura de imagens, né? Mas é interessante de você observar que a imagem infravermelho tem um comportamento muito diferente em relação à imagem RGB convencional. Vocês percebem já de pronto que existe um retângulo cruzando de norte a sul pela parte oeste desse pivô, bastante marcado, né? E com um comportamento que não é um comportamento biológico, a gente chama de biótico, né? É um comportamento totalmente abiótico, antrópico, que é da ação humana. Ele é muito linear para ser um comportamento biológico. E esse chamou a atenção. Na ocasião, muitas pessoas até que olharam esse trabalho diziam, não, o sensor está com problema. Eu dizia, mas como? Olha as curvas de nível, como está marcadinha, bem certinho, todo
detalhes do talhão estão bem delimitados, o que que aconteceu ali, né? E aí nós voltamos para o campo e fomos fazer algumas amostragens, fomos fazer a validação desse tipo de trabalho. Então, retornando a campo, para nossa surpresa, esse talhão realmente tinha essa faixa existia e a planta do algodão realmente era superior o desempenho dela. Vocês podem perceber ali que quando calculado o índice NDVI, essa mancha fica delimitada numa cor mais clara, né, um branco, né, em tons de cinza. E ela existia mesmo e ela tinha uma característica bem linear, como a imagem nos mostrava. Então, isso foi um convencimento bem significativo, né, do produtor e do seu gerente da fazenda, tanto que eles nos pediram para delimitar 4 pontos dentro desse talhão e eles fariam a colheita do algodão tão separado, em restante esse outro metade do pivô, e isso iam nos repassar os números que aparecem aí. Essa diferença representava, na ocasião, 15% de produtividade, em torno de 15%, e mais do que isso, pelo preço do algodão e do caroço na ocasião, isso era uma diferença de R$ 1.320 por hectare. Aí também vale a pena a gente dar uma alertada para vocês que manchas de nematóide, né, como era o objetivo do trabalho, são bem delimitadas e as amostras realmente mostraram que essas regiões em vermelho, com uma mancha bem irregular, próximo às curvas, eram manchas que existia uma população de nematóide bastante grande. E aí a pergunta, o que ocasionou essa mancha aí que deu essa diferença tão significativa, né? Não existia nenhum registro na propriedade, mas foi levantado na ocasião a hipótese de fazer um teste com subsolador, que foi feito nesse talhão. Não se tinha certeza absoluta de que tinha sido feito o teste com o subsolador, mas mostrava as raízes que tinham um comportamento diferente em relação a todo o restante metade desse pivô, né? O diagnóstico nos levou a acreditar que são limitações ligadas à compactação de solo, sim, nesse talhão. Então vocês podem ver aí que existe um ganho econômico bem significativo quando você faz o diagnóstico correto. Esse aqui é o quinto e último caso, né? Mas não deixa de ser um caso interessantíssimo, não é um caso meu, é um caso que eu pesquisei na internet, mas eu queria com ele demonstrar para vocês que existem muitas coisas ainda no futuro, muitas outras possibilidades. Esse é um caso feito com uma câmera termal e que essa câmera foi utilizada para separar genótipos de trigo com maior tolerância à seca, né? Então, existe um fenômeno na planta, né, que quando ela tem mais água dentro da planta, ela consegue transpirar e com isso baixar a temperatura média, né? E esse sensor ali, que tem uma variação, vocês podem ver ali pela escala, que está bem à direita dele, ele consegue pegar variações bem pequenas de temperatura. Ó, ele varia de 30 a 34 graus, a 30, perdão, a 38 graus, né? De grau em grau ele está tendo uma graduação de cor, mas essa diferença justifica o uso de equipamento e a separação de linhagem. Então fica bem tranquilo quando você olha aquela parte que está à esquerda, você vê a imagem RGB e ao lado você está o comparativo desses mesmos parcelas a uma imagem com a câmera termal. Ao lado leste desse experimento, você já olha de cara que tem uma temperatura menor do que o lado oeste, que está representado em tons de vermelho e verde, né? Então, possivelmente aquela linhagem, aquela variedade de trigo que está à direita tem uma condição de resistir melhor à seca do que aquela variedade que está do lado esquerdo dessa representação. O bom aqui é saber que no futuro muitas novas coisas serão reservadas com sensores hiperespectrais, multiespectrais, sensores de ondas curtas, também micro-ondas. Existe uma infinidade de possibilidades. A brincadeira está só começando, pessoal. Existe muita coisa que o Vante pode transportar e coletar de informações úteis para o agronegócio. Basta a gente começar a desvendar esse tipo de relação.
Aqui então novamente é a mesma imagem, né, com maior detalhe, mostrando a segmentação, né, a variação e a resolução que tem esse sensor termal. Bom, pessoal, da minha parte era isso. Eu agradeço vocês pela paciência, pela compreensão. É um prazer em poder estar convivendo com vocês esse tempo. E muito obrigado aí, pessoal. Bons estudos.